me mostra quem adoeceu, onde e quando. Essa tríade epidemiológica aí. Eu não estou fazendo correlação, nem regressão, nem estou vendo risco, nem estou vendo nada. Eu estou fazendo uma pergunta que pode ser respondida de uma maneira descritiva, ok? Então, quem adoeceu, onde e quando é uma pergunta descritiva. Aí eu posso dizer para vocês. Eu quero saber como se deu a interiorização do Covid em Pernambuco. Será que uma resposta descritiva me responde? Certo? Quem adoeceu? Foi mais gente mais rica, mais pobre, mais homem, mais mulher, mais velho, mais criança. Onde foi? Saiu da capital, foi para o interior, etc. E quando? O quando sempre tem. Você tem todo evento está acontecendo em um período no tempo. Beleza? Agora, eu posso querer ter outro tipo de pergunta. Vamos pegar o coronavírus também para ver esse exemplo aí. Então, eu posso querer saber o seguinte: o risco de morrer, veja só, eu já faria outra problematização, ok? Eu vou apenas mudar a minha pergunta. Isso aqui não tá, essa pergunta que eu vou fazer agora não está dentro da problematização que eu fiz anteriormente. Mas veja só, eu poderia querer saber o seguinte: quem foi que morreu mais? Foi mais homem ou mais mulher? Certo? Isso aí eu posso responder com uma pergunta descritiva. Eu posso ver especificamente o percentual. Já respondi. Mas deixa eu reformular a pergunta. Qual é o risco de quantas vezes é maior o risco de eu morrer de Covid sendo, vamos botar, idoso e jovem, mas pode ser homem ou mulher também. Veja que eu acrescentei uma palavra aqui, risco, certo? E quando eu coloco essa palavra risco, eu não posso responder uma pergunta de risco com um estudo descritivo. Por quê? Porque eu preciso ter um grupo e outro grupo e comparar a mortalidade, no caso dessa minha pergunta, a mortalidade em um grupo e em outro grupo. Beleza? Então, eu tenho esse grupo e vejo a mortalidade aqui. E tenho esse grupo e vejo a mortalidade aqui. Quantas vezes a mortalidade foi maior aqui do que aqui? Digamos, a gente já sabe que o idoso ele tende mais a morrer de Covid do que os mais jovens. Isso já fizeram esse estudo. Mas eu posso querer saber como é que está acontecendo em Pernambuco. Então aí, essa pessoa, ela, quantas vezes foi maior o risco de morrer nos idosos comparando com os jovens? Aí eu não posso responder isso por uma pergunta com uma resposta descritiva. Certo? Essa minha pergunta é analítica, certo? Veja só. Ela sempre relaciona causa, efeito, exposição e doença. Nesse caso, a gente falou de óbito e que seria o efeito, e qual seria a exposição? Ser jovem ou ser idoso. Beleza? Deu para entender o que é uma pergunta descritiva e o que é uma pergunta analítica? A pergunta analítica, a gente chama ela de hipótese. Hipótese, no senso comum, e foi o que eu coloquei aqui nesse outro slide, é uma possibilidade válida antes de sua confirmação. Mas aí depois a gente volta para lá, para o conceito do Aurélio. Mas hipótese em epidemiologia, ela sempre tem a ver com causa e efeito, ou exposição e doença, ok? Então, quando eu digo hipótese, eu estou geralmente semanticamente e dentro de um contexto me referindo a uma pergunta analítica. Ela não é descritiva, ok? Aí vamos lá. A minha pergunta de pesquisa pode ser descritiva ou analítica. Se a pergunta for descritiva, os estudos são descritivos, obviamente. Então, eu vou querer um estudo descritivo, ele é composto pelo quê? Pela incidência ou prevalência de determinado agravo, segundo tempo, lugar e pessoa. Falamos já disso, não é isso? Agora, se a pergunta for uma hipótese e, consequentemente, for um estudo analítico, eu estou vendo exposição e doença. Vamos repetir.
Eu quero saber como se deu a interiorização do Covid em Pernambuco. Aí eu quero saber quantas pessoas adoeceram, onde foi, para onde foi e quando foi. Isso é uma pergunta descritiva. Agora, se eu quero saber qual é o risco de morrer, quantas vezes é maior o risco de morrer nos idosos do que nos jovens, aí eu tenho uma pergunta analítica, onde a minha exposição é ser jovem ou ser idoso e o meu efeito é o óbito, ok? Então sempre tem que ter os grupos de comparação. E aí tem estudos para isso, não são apenas estudos descritivos, certo? Então, eu posso verificar a minha questão por respostas descritivas através de 3 tipos de estudo. Eu posso fazer uma análise descritiva temporal, espacial ou de pessoa. Tempo, lugar, pessoa, que é a tríade epidemiológica básica, descritiva, ok? Isso é um resumo do que eu já falei. Agora, eu posso querer também ver causa e efeito. Exposição ou causa, doença e efeito, certo? E aí, eu tenho toda uma gama de estudos que vão me dar este tipo de resposta. Se eu parto da causa para o efeito, tipo, eu seleciono minhas pessoas por elas terem uma determinada exposição e vejo o que vai acontecer depois, eu tenho um estudo de coorte. Se eu já seleciono os doentes e não doentes e olho se a pessoa foi exposta ou não, eu tenho um caso controle, certo? Vocês vão ter aula disso. Eu estou só fazendo um resumo do que a gente vai ver nos próximos capítulos, ok? Se eu vejo isso ao mesmo tempo, eu tenho um estudo transversal. Eu separo o meu grupo, caso controle, mas não sei quem veio antes, quem veio depois. Só sei dizer quem é maior e quem é menor. Mas eu não sei dizer se veio antes ou se veio depois, ou seja, se veio antes é causa. E se o efeito veio depois. Eu sei que a causa e o efeito acontecem no mesmo tempo. Eu tenho um estudo transversal, ok? E esses estudos são estudos individuados. Eu avalio pessoas. Agora, se eu for ver grupos de pessoas, tipo, vou falar um indicador aqui que ele é essencialmente em grupo, IDH. Eu quero comparar o IDH de um lugar com o outro. Não existe IDH de gente, existe IDH de um determinado lugar. Então, aí eu faço um estudo de grupo de indivíduos que são os estudos ecológicos, ok? Então, isso foi apenas uma introdução de método epidemiológico e a gente vai, daqui a pouco, continuar nosso estudo vendo os demais estudos.